Amém, amados? Pode se assentar. Amém? Graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Muito bom estar aqui. Fiquei muito feliz quando o pastor Fernando entrou em contato. Eu havia já sido convidado pela pastora Nida para estar com ela lá no Tributos, e ele me pediu se eu pudesse estar aqui. Eu antecipei a nossa vinda, eu viria à noite, aí nós viemos à tarde para estar com os irmãos. Amém? Amém, pastor Daniel? O que é melhor, ser Daniel ou ser Davi? O que é melhor, ser Daniel ou ser Davi? Os dois têm prós e têm contras, né? Os dois têm coisas boas, mas também tem coisas não tão boas. Eu sou professor do IFC, como aqui o amado falou, já há 15 anos. Tem uma galera que foi da primeira turma que eu dei aula lá no... Eu até falei que era lá da OAB, aí o Fernando me corrigiu, não era OAB, era alguma coisa do sindicato, quando começou. Uma sala que tinha o sindicato do comércio, bem no centro. Isso em 2004. Faz tempo, hein? Tempinho. Aí eu conheci alguns lá. Claro que a gente não se lembra de todos, porque quando a gente tem 15 anos, lembra bem. Depois que faz 16, começa a esquecer um pouquinho. Então algumas coisas a gente esquece. Mas Deus nos tem abençoado ali na escola. A escola ela funciona no Brasil, em várias cidades, vários estados. Nós temos em torno de 30 escolas esparramadas no Brasil e umas 20 no exterior. É um instituto de formação teológica e tem mais alguns cursos em anexo. Tem também formação superior em convênio com algumas faculdades. E Deus nos tem abençoado através desse ministério, uma escola que tem 20 anos de duração, de vida. Deus nos tem abençoado através desse ministério, ajudando os irmãos a serem edificados. É uma escola para edificação de vidas, não é para formar pastor. Pastor não se forma, pastor Deus faz. Porque tem gente que fala, vou lá fazer um curso para virar pastor. Não vai não. Não vai dar certo, porque não é esse o foco. O foco ali é formação cristã, nos ensinando a ser bons cristãos em tudo. Ser bom cristão em casa, ser bom cristão no trabalho, ser bom cristão na rua, ser bom cristão na igreja, ser bom cristão em todos os lugares. E o tema do encontro é um tema fantástico. E eu estava orando para ver o que é que Deus queria que eu trouxesse aqui para nós. O que é que Ele falou comigo? E Deus trouxe para mim compartilhar com os irmãos uma palavra de morte. Quem quer morrer aqui? Quem quer morrer? Mas você não quer ver Jesus? Todo mundo quer encontrar Jesus, mas falou de morrer? Ninguém quer. Pode morrer, morrer é bom. Você já viu alguém voltar a reclamar? Sim ou não? Não, né? Mas eu vim trazer uma palavra de morte para você morrer, mas continuar vivo. Não é morrer para ser enterrado. Não é morrer para ser enterrado, mas se quiser, tem gente aí fora que ajuda, eu não. Nós temos um testemunho de uma irmã de Portugal, ela muito idosa, serva do Senhor. Um dia ela chegou para o pastor e disse: pastor, como é que faz para mim morrer? Aí o pastor olhou para ela assim e falou assim: nossa, irmã, que pergunta estranha. Mas morrer? Como assim morrer? Morrer é enterrar. Mas você quer morrer? Eu quero. Mas por que a irmã quer morrer? Pastor, eu já estou muito velha, minha família morreu todo mundo, meus amigos morreram todos, eu estou tão velha, eu quero morrer, eu não quero mais ficar nessa terra. Mas o problema é que eu tenho tanta fé, que toda vez que eu fico doente, Deus me cura. Como é que eu vou morrer? Aí o pastor falou: bom,
já que a irmã tem bastante fé, usa aquela tua cadeirinha de balanço, e quando você for falar com o pai, fala para ele: pai, vem me buscar. E funciona, pastor? O irmão não tem fé? Tem. E foi embora. No dia seguinte, encontraram ela morta na cadeira, e foi sepultada. Era desejo do coração dela partir com o pai. Mas eu vim aqui para falar para você que você tem que morrer, e morrer mesmo. Não é morto-vivo, não, porque agora está na moda de Walking Dead. Está na moda. Você sabe que dentro da igreja a gente também tem zumbi, né? Gente que acha que morreu, mas não morreu, não. E Deus, dentro daquilo que nós temos ouvido nesses dias aqui, andar com Deus significa morrer. Você tem que morrer para andar com Ele. Sabe, queridos, o texto que vocês colocaram como tema é um texto de Gênesis 5:24. Vou colocar o óculos para me ajudar aqui. 16 anos também precisa já óculos. Diz: andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Quantos anos andou Enoque com Deus? 365 anos. E já não era mais, porque Deus o levou. Agora vamos trazer isso para os nossos dias. Andar com o Senhor, andar com Deus. Será que andar com Deus no nosso tempo é tão fácil ou como foi no tempo de Enoque, ou é a mesma coisa que foi no tempo de Enoque? Como Enoque conseguiu andar com Deus o tempo de sua vida, que é aqui 365 anos, poderia ter sido mais ou poderia ter sido menos, mas independente do tempo em que ele andou, ele foi levado embora com Deus. Deus tomou ele. Será que Deus tem que nos tirar também aqui? Ou será que nós podemos andar com Deus já, hoje, com uma atitude no coração, morrendo de verdade para o mundo, morrendo de verdade para as coisas que o mundo tem? Deixa eu te falar algo aqui, vou te contar também um outro testemunho. Primeiro eu quero perguntar aqui: quem aqui é missionário? Levanta a mão, quem é missionário? Deixa eu ver aqui: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bom, nós temos 8 missionários. Bom, se você não é missionário, então você é campo missionário. Quem quer receber Jesus? Porque essa é a função do missionário, levar Jesus. Ou você é missionário, ou você é campo missionário. Deixa eu te dizer algo, queridos. Nós muitas vezes oramos para saber se o Senhor quer nos enviar. Certo ou errado? Sim ou não? Sim. Não ore mais. Essa oração é uma oração errada. Porque mandar você ir já faz 2000 anos que Ele mandou. Ide. Você tem que orar para saber se você vai ficar. Porque ir Ele já mandou. Faz 2000 anos. E tem um menino que há algum tempo atrás, um bom tempo atrás, quando ele tinha por volta de 17 anos de idade, ele fez uma escola de missões, e naquele lugar ele foi chamado para andar com Deus. Ele era um menino bonito, ele era um menino inteligente, e quando ele voltou para a casa dele depois daquela escola, ele falou para o pai dele: pai, mãe, Deus me chamou para andar com ele de um jeito diferente. Deus me chamou. E a primeira coisa que o pai e a mãe olhou e disse para ele assim: não, meu filho, você é um menino bonito, inteligente, como se só feio e burro tivesse que andar com Deus. Mas falou para ele: não, você tem um futuro. Quer dizer que quem está com Deus não tem. Você tem algo para colher, montar uma família, se tornar grande. E aquele menino deu ouvido aos seus pais. E aquele menino enterrou aquilo que Deus chamou ele. A vida continuou e continuou e continuou. Há cerca de 6 meses atrás,
esse menino, agora com quase 50 anos, ligou para o pastor que há mais de 30 anos atrás tinha orado com ele e disse: pastor, oi, tudo bem? Como que você está? Pastor, eu estou arrasado. Como assim? Fali financeiramente, fali espiritualmente, fali socialmente, fali familiarmente. A família dele largou ele, ele perdeu tudo que ele tinha, ele como cristão já não era mais nada. Mas tudo isso porque ele não quis andar com Deus lá atrás? Tudo isso porque ele disse não para Deus? Sim, é uma escolha. Você quer andar com Deus? Você tem escolha. Você pode sair daqui hoje morto, mas você pode sair daqui hoje ainda vivo. A escolha é tua. Andar com Deus é uma escolha nossa, porque Ele sempre quis andar conosco. Quando você começa a olhar a palavra de Deus desde Gênesis, Ele vinha falar com o homem todo dia. Quem interrompeu o processo do contato de Deus não foi Deus com o homem, foi o homem com Deus. Deus vinha falar com o homem, porque Deus queria estar perto dele, mas o homem fez o que fez. Depois você caminha na história, chega lá em Êxodo capítulo 25, e quando você lê no verso de número 8, a palavra de Deus diz: e me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. E Deus então, através de Moisés, constrói um tabernáculo maravilhoso, e Deus agora vem perto do homem, bem perto, descia lá em forma de nuvem, ali naquele tabernáculo, nos santos dos santos, e o homem via que Deus estava ali, mas o homem não podia chegar ali, porque os pecados fazem separação entre o homem e Deus. Isaías 59 fala isso para nós. E Deus querendo continuar com o homem, e buscando o homem, e buscando o homem, vem para o Novo Testamento e traz Jesus. E quando você lê lá em Colossenses capítulo 1, verso de número 26 e 27, ele fala que quis Deus dar a conhecer qual era o mistério da glória, isso é Cristo em vós. Aonde está Jesus? Em vós. Aonde está Jesus? Em mim, em você. Às vezes a gente chega lá na igreja e as pessoas falam assim: vamos invocar Jesus. Invocar de onde? Ele ficou na padaria comendo pão? Ficou comendo lá pão de queijo? Não, Ele está em mim, Ele habita em mim, porque esse era o desejo de Deus, andar como homem, e hoje Ele tem essa oportunidade, através do sacrifício de Cristo, andar conosco. Ele que tem essa oportunidade de andar com a gente. Mas a pergunta é: eu quero andar com Ele? Porque o tema é: andou Enoque com Deus. Que Deus quer andar com você, isso é fato. Desde o início da história, desde que o homem se perdeu, Deus começou uma missão, e a missão de Deus era buscar o homem. Desde o início, Deus fez tudo para chegar ao homem. Essa é a missão de Deus. Deus depois envia Jesus com uma missão: resgatar o homem. Todo o Velho Testamento Ele se ocupou ali atrás do homem, e veio no Novo Testamento, Ele manda Jesus atrás do homem. E quando Jesus morre, sobe, Ele manda o Espírito Santo atrás do homem, e Ele continua atrás do homem. Quem nasceu primeiro, a igreja ou a missão? A missão nasceu primeiro. A igreja tem uma missão? Ou a missão é que tem uma igreja? A missão tem uma igreja, e a missão que tem uma igreja tem para buscar o homem. Porque quando você olha para Lucas capítulo 15, que é o capítulo dos perdidos, você sempre vai ler: o Senhor foi buscar. Ele busca a ovelha perdida, Ele busca adoradores, Ele busca homens que querem derramar o seu coração na presença dEle. A pergunta agora é: eu quero fazer isso?
Eu quero crucificar as minhas paixões. Tem uma música que nós cantamos e que a música dizia: pois os que choram ao pé da cruz alcançarão em nome de Jesus misericórdia, graça e luz. Já ouviram essa música? Pois os que choram ao pé da cruz alcançarão em ti, Jesus. Mas bem cantado fica bonito, não é? Lembra dessa música? Não cante, mas é tão bonita. Mas não cante, porque o teu lugar não é no pé da cruz, o teu lugar é na cruz, crucificado com Cristo. Isso é morrer, é tomar a sua cruz. Abra a tua Bíblia comigo em Gálatas. Vamos lá. Eu perguntei para o Fernando até que hora a gente tem. Ele falou que eu posso ficar à vontade. Depois ele falou, eu falei à vontade, aí ele já pensou no horário. Você está acostumado a falar bastante tempo, mas lá a gente costuma, quando chega alguém também que fala bastante, a gente fala para ele: olha, quanto tempo pode falar? Fala, você pode falar o tempo que você quiser, pode ficar falando aí, porque vai dar umas 9h30, 10 horas, o povo vai embora, mas você pode continuar falando, não tem problema. Quer ficar falando, pode falar. A questão é se as pessoas querem ficar ouvindo. Então, em Gálatas, capítulo de número 2, olha que a palavra de Deus diz para nós. Gálatas 2, capítulo de número 2, versículo 19. Acharam? Amém? Diz assim, verso 19: porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. O texto, Paulo escrevendo aos Gálatas, ele está dizendo que ele morreu para a lei, ele morreu para viver Deus. E ele diz: estou crucificado com Cristo. O que é estar crucificado? Estar crucificado significa que você não pode descer para fazer o que você quer. Estar na cruz significa que eu não posso ir aonde eu quero ir. Deixa eu te contar uma história. Um rapaz estava um dia descarregando caminhão. Alguém aqui já trabalhou em serviço pesado? Descarregar saco de farinha. E o rapaz estava descarregando lá saco de farinha. Ele e mais 3 companheiros. E descarregaram uma carga de farinha. Aí quando terminou de descarregar aquela carga de farinha, os meninos que estavam ali arrumaram uma mesa e foram jogar baralho. E começaram a brincar lá e queriam brincar de jogar truco. E o outro rapaz não vinha. E não vinha. E não vinha. Aí alguém chegou para ele e disse assim: ô colega, a gente já terminou, agora enquanto a gente descansa ali, vamos jogar truco, vamos jogar baralho. Aí aquele menino disse: não, eu não vou jogar baralho, não vou jogar truco com vocês. Ué, por que não? Ué, porque eu não tenho mão. Os meninos ficaram sem entender. Ué, você não tem mão? Como você não tem mão? Não, eu não tenho mão, porque essas mãos não são minhas, essas mãos são de Jesus, e Jesus não quer jogar baralho. Aí eu te falo, as tuas mãos são de quem? De quem? Então você não pode morar em qualquer lugar. Os teus pés são de quem? São de Jesus? Você não pode ir com ele para qualquer lugar. A tua boca é de Jesus? Você não pode falar aquilo que você quer. Os teus olhos são dele? Você não pode olhar para aquilo que você quer. Você não pode.
Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. Sabe, queridos, por que isso é difícil para nós? Sabe por que é difícil falar de cruz na nossa época? Porque a nossa época é a época da igreja chamada Laodiceia, que está relatada lá em Apocalipse, no capítulo de número 3, é a última das igrejas que João escreve uma carta. E lá nessa carta que ele escreve em João, lá em Apocalipse, que João escreve, ele diz que essa igreja, a igreja de Laodiceia, é uma igreja que Jesus está batendo na porta e está falando: se alguém abrir, eu vou entrar. Essa igreja de Laodiceia é uma igreja que Jesus está dizendo lá que ela é morna, que ela não é nem fria e ela não é nem quente, ela é morna. Jesus está dizendo que ela está nua, que ela precisa de vestes. Jesus está dizendo lá em Apocalipse que ela está cega, que ela precisa de colírio. E quando você olha para Tessalônica diz que no nosso tempo haveria apostasia. Então uma palavra que fala de crucificação vai contra aquilo que o mundo quer, vai contra. Palavra de cruz vai contra a teologia de prosperidade, vai contra, porque você tem que crucificar as tuas paixões. E isso é difícil. Ah, como isso é difícil! Mas Paulo fez. Ele disse: já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. O que significa Cristo viver em mim? O que significa isso na prática? Significa que tudo aquilo que eu faço é aquilo que Cristo faz. Significa que quando alguém olha para mim, ele tem que ver o quê? Jesus em mim. É por essa razão que eu não devo pecar contra o Davi ou Daniel. Eu não devo pecar. Por que eu não devo pecar contra ele? Porque é meu irmão em Cristo, certo? 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 Porque não deve pecar contra os irmãos, certo? Certo? Porque ele é a imagem e semelhança de Deus, certo? Certo? Porque tem que amar uns aos outros, certo? Certo? Porque a palavra de Deus diz para não pecar, certo? Certo? Tudo isso está certo. E mais algumas coisas que você pensou. Mas sabe qual é a principal razão que eu não devo pecar contra ele? Porque quando eu pecar contra ele, eu estou tirando dele a oportunidade de ver Jesus em mim. Como é que vai ver Jesus em mim? Como é que vai ver Jesus em você se você escolheu andar como o velho homem? A palavra de Deus diz para nós lá em Coríntios 5,17 que eis que tudo se fez novo, as coisas velhas se passaram, o velho homem morreu. Então nós temos que morrer. Nós temos que morrer. O que significa morrer? Significa abrir mão de tudo. Você já viu morto carregando coisa? Você já viu morto carregando coisa? Você já viu morto exigente? Você já foi a algum velório que o morto falou assim: ó, essas flores não ficaram boas? Não ficaram boas. Você já viu aquele morto canguinha que na hora do sepultamento ele está lá e ele fala assim: quem mandou comprar coroa? Para que gastar dinheiro com isso? Já viu o morto pão duro reclamando? Morto falando para a mulher ali: falei para você, mulher, não chora, mulher, não chora. Já viu o morto que quando está ali enterrado, chega alguém que devia para ele e fala assim: ô meu amigo, você não me pagou ainda, hein? Já viu? Já viu o morto torcedor? Já viu o morto que fala: não, eu não vou no meu enterro hoje não, porque eu tenho um outro compromisso, então eu não vou no meu enterro não, vou mandar um representante. Já viu isso? Ele está morto, morreu. Sabe o que significa isso? Que ele não tem mais vontades pessoais.
não tem mais vontades pessoais. A vontade dele agora tem que ser a vontade de quem? Do Pai. Se você ler sobre Jesus, todos os relatos de Jesus, ele fala: eu falo o que o Pai me dá para falar, eu faço o que o Pai me manda fazer. Eu e o Pai somos um. Eu vim porque Ele me enviou. Eu faço isso porque Ele isso. Eu isso porque Ele isso. Esse é o relato da vida de Jesus, o tempo todo. Então uma palavra de cruz não combina com a nossa época. Não combina. Porque a nossa época é uma época de consumismo. Como dizer não para mais uma coisa que eu não preciso? Como dizer não? Como conseguir dormir sem comprar aquela bolsa? Ai, Jesus! Não! Crucifica só um pedaço. Deixa outro pedaço. Deixa o ombro para segurar a alça. Como? Como? Ser crucificado num tempo em que se valoriza mais as coisas do que a família. Como ser crucificado? Como ser crucificado num tempo em que ter renda é mais importante do que ter Deus? Como ser crucificado nesse tempo? Como ser crucificado num tempo em que a minha felicidade importa mais do que a felicidade de Deus por mim? Como ser? Não é fácil. Não é fácil. Aí a gente fica pensando em Enoque, né? Como será que era a época de Enoque? Qual era o celular que Enoque usava? Será que ele tinha um Samsung última marca? O dele era esse novo que a pessoa, ela não aprendeu a usar nem tudo que o velho tinha, mas já está de olho no novo. Será que Enoque ele era assim? Será que Enoque era aquele tipo de pessoa ligada em rede social, em que não conseguia ter tempo para Deus, porque todo o tempo dele era voltado para a rede social? Será que o tempo dele era assim? Nós estamos vivendo um momento decisivo na história, irmãos. Nós estamos vivendo um momento decisivo na história. Agora, nesse ano, vai se completar 70 anos que Israel voltou a ser nação. 70 anos se completam. Algumas coisas têm acontecido no cenário mundial que apontam para a volta iminente do nosso Cristo. O cenário está se ajustando, o cenário está se preparando. E mais do que nunca, tem se tornado importante andar com Deus, porque são esses que vão. Quem é que vai? Quem anda com Ele. E quem não anda com Ele, fica. Ah, mas eu andei um tempo com Ele. E daí? E daí que você andou um tempo com Ele? Depois você pode ler na tua Bíblia lá em Ezequiel capítulo 18. Lá ele conta a história de uma pessoa que andou praticando a justiça durante muito tempo, mas nos últimos dias da vida dela, ela resolveu andar em iniquidade. A palavra de Deus diz que Deus não levará em consideração o tempo de justiça, mas sim a iniquidade, e ela será condenada. Ao mesmo tempo, a palavra de Deus fala do homem que andou a vida dele quase toda na iniquidade, mas nos últimos dias se arrependeu, andando nos caminhos de justiça. A Bíblia diz que vai levar em consideração os últimos dias que ele andou com Deus. Não é importante como começa, o importante é como termina. Eu comecei de uma forma toda atrapalhada, como acho que a maioria daqui, porque todos nós somos ex alguma coisa. Todos nós somos ex alguma coisa. Aí você fala assim: eu não sou ex nada. Já começou sendo um ex mentiroso. Já começou sendo um ex mentiroso. Todos nós somos ex alguma coisa. Isso é ponto de certeza. Então nós precisamos de Jesus. E nós precisamos fazer morrer a nossa natureza humana, para que a gente possa viver isso que a palavra de Deus está dizendo aqui no livro de Gálatas: crucificado estou com Cristo.
Sabe, queridos, seria bom se tivesse uma outra fórmula, mas não tem. Seria bom. Já pensou que legal se nós conseguíssemos fazer uma junção de andar com Deus e andar também nas minhas próprias paixões? Seria legal, mas não tem isso. Não significa que estar crucificado com Cristo você tem que ser um miserável, não é isso não. Não significa que estar crucificado com Cristo você tem que morar mal, você tem que andar mal, você tem que vestir mal, você tem que se alimentar mal, você não pode ter nada. Não é isso não. A questão é aonde está o teu coração. Tem um personagem de São Paulo, o nome dele chama Marcos Capelletti. Ele trabalha com missões urbanas. Esse Marcos, ele pregava durante muito tempo na boca do lixo. Então toda semana ele ia lá ministrar. Ele passou por um momento difícil na saúde dele e deixou de ir por algumas semanas. E quando ele retomou o trabalho, ele encontrou uma jovem de 20 anos que ele assistia anteriormente, e agora ele encontra essa menina grávida, e grávida de um traficante. E ele chegou para ela e ficou muito bravo com ela e disse: você ficou louca? Depois de tudo aquilo que nós ministramos na sua vida, depois de tudo aquilo que nós investimos na sua vida, depois de todo o tempo que nós tivemos com você, agora você fica grávida, e fica grávida do traficante. Você perdeu o juízo. Aquela menina olhou para ele e disse: o que você está pensando que você é para me cobrar? Só porque você veio falar aqui de Jesus para mim? Porque você trouxe para mim aí uma coberta no dia que estava frio? Ou me deu o pão no dia que eu estava com fome? Você não pode me cobrar. Você não tem autoridade para me cobrar. Porque você me entrega o pão e volta para a tua casa, onde você tem uma despensa cheia. O pão vai acabar. Você não pode me cobrar porque você me entregou uma coberta, mas eu vou dormir no papelão. Você volta para a tua casa onde você tem cama. O que você acha que você precisa me cobrar assim? E aquele homem, ele foi se encolhendo, ele entrou no carro, ele foi para a casa dele, e ele foi chorando, e quando ele chegou na casa dele, ele encontrou a mulher dele, chorando em espírito de oração, e aí ele olhou para ela e falou assim: nós precisamos mudar. E ela falou assim: eu sei, o Senhor já falou comigo aqui. E ela falou para ele: e o que nós vamos fazer? Ele falou: nós vamos abrir a nossa casa. Ele não tem mais casa. A casa dele é a casa de quem precisa. Um dia ele chegou à tarde para tomar banho e não tinha chuveiro. Aí ele olhou e falou assim: ué, o chuveiro foi arrebatado. Cadê o chuveiro? Aí alguém na casa disse: ó, o fulano pegou porque ele devia droga lá e foi lá e dar um chuveiro na droga lá. Assim, tá bom, tudo bem, vamos tomar banho no cano. Tomou banho no cano. Depois reuniu a turma lá e falou assim: vem cá, vamos andar na casa. Ele andou na casa e falou assim: ó, tá vendo esse fogão? De quem é esse fogão? E eles diziam: é seu, Marco. Ele: não, é nosso. Não é meu, é nosso. Se você me deu o fogão, nós todos ficamos sem comida. O fogão não é meu, o fogão é nosso. De quem é esse sofá? É seu? Não, é nosso. É nosso. E a partir daquele momento, a casa dele mudou. Aí você fala: isso é muito difícil. Claro que é. Por quê? Porque só quem morre consegue se desprender das coisas. É necessário morrer. Andar com Deus é necessário morrer. Porque nós achamos muitas vezes, a nossa mente quer achar que andar com Deus é ser espiritual. Não, não é. É orar muito em línguas. Não, não é. É conhecer muito Bíblia. Não, também não é.
Andar com Deus é andar fazendo o que Jesus fazia. E se tem uma coisa que Jesus era enquanto ele andava nessa terra, era ser desprendido das coisas. Quer ver um exemplo? Você já leu na Bíblia? Jesus, quando ele está cochichando, ele chama Pedro e fala: Pedro, vem cá, eu não aguento mais Judas, está roubando a gente. E aí ele pediu um conselho para Pedro: o que eu faço com Judas? Dá uma ideia. E Pedro, sanguíneo, bravo, falou assim: arranca a perna dele, arranca a mão. É assim que se trata com um ladrão. Você já leu isso na Bíblia? Nunca leram? Não, né? Não tem. Só na minha versão que tem isso. Não tem. Sabe, queridos, Jesus sabia que Judas roubava ele. Desde o início. Desde o início, Judas roubava Jesus. Jesus enviou Judas de 2 em 2 quando os apóstolos saíram para ministrar milagres. E você não vê Jesus falando para Judas: você não vai ficar aqui porque está fazendo aquilo. Nunca, em 3 anos e meio de ministério, nunca Jesus nem mesmo olhou torto para Judas. Nunca ele olhou, nem mesmo de meio de lado. Quando lá em João 13, Judas sai para ir buscar lá os malfeitores e trair Jesus, Jesus fala para Judas: vai e faz o que tem que fazer. E ele sai. Imediatamente os apóstolos acharam que Judas havia ido comprar pão. E quando Jesus disse: um de vós há de me trair, os discípulos começaram a perguntar: Senhor, acaso sou eu? Porque nunca passou pela cabeça deles que poderia ser Judas. Porque Jesus nunca apontou, nunca acusou, nunca olhou torto para Judas. Como isso é possível? Eu acho que você certamente deve ter alguém que em algum momento deve ter falado mal de você, ou de alguma pessoa que em algum momento te prejudicou, alguma pessoa que pegou alguma coisa tua e que não devolveu, aquele irmão de sangue abençoado, que quando era pequeno lá te deu golpe, pois ele cresce e pede perdão, aleluia. E nós guardamos essas coisas, nós perdoamos e dizemos para as pessoas: está perdoado, mas não é mais do mesmo jeito. Se Deus nos tratasse desse jeito, mas que morto que é esse que diz: está perdoado, mas não é mais do mesmo jeito? Então nós precisamos nos crucificar. Abra a tua Bíblia comigo em Mateus, capítulo de número 10. Mateus 10, verso de número 38. Mateus 10, verso 38, ele diz assim: e quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Então nós precisamos da cruz. Você quer ser digno de Jesus? Você precisa da cruz. Ele está dizendo na Bíblia: e quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno. Isso começa a nos colocar numa situação de pressão, porque agora não tem mais opção. Em Mateus 16, no verso de número 24, ele está dizendo: então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Se alguém quiser vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me.
Sabe o que o Senhor está dizendo para você hoje? Anda comigo. Pega a tua cruz. Anda comigo. Ele não quer que você fique para trás. Ele não quer que você fique. O que Ele quer é que você tome a cruz e siga Ele. Não é para você ficar. Sabe, queridos, às vezes nós, quando temos um culto de ceia, e as pessoas naquela semana, ou ela tem vivido uma vida inadequada, e ela fica receosa de tomar a ceia, e às vezes ela não vem nem no culto, para não ficar constrangida na hora do partilhar da ceia. E alguns vêm, e quando passa a ceia, ele não pega do elemento para participar, porque ele está constrangido. Mas essa é uma atitude errada, porque a palavra de Deus diz que o homem deve examinar-se a si mesmo, se consertar e participar do pão. Amém. Não é para deixar de participar nunca. Tem que tomar a cruz, andar no que Ele está dizendo e participar do pão. Isso é difícil? É difícil. Timóteo, olha o que diz Timóteo, segunda carta. Por que isso é difícil? Olha quem nós somos. Segunda carta de Timóteo, capítulo 3. Talvez você se identifique com algum desses itens que aparece aqui. O versículo 1 diz: sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Quando é os últimos dias? Quando é? Agora. Últimos dias é o nosso tempo. Depois da revolução cibernética do ano 2000 para cá, a coisa explodiu. Nós passamos por algumas revoluções, que começa lá atrás com o vapor, e foi vindo algumas revoluções. A última agora foi a revolução cibernética. E de lá para cá, o mundanismo explodiu. O tempo difícil explodiu. As coisas mudaram. As coisas mudaram. Se você fizer uma pesquisa rápida, você vai ver que os homens mais ricos do mundo são ricos sem nunca ter plantado um pé de alface. Nunca plantaram nada. São os mais ricos do mundo. O dono da empresa Uber está entre os mais ricos do mundo. Ele tem a maior frota de táxi do mundo e não tem um carro. O mundo mudou. O mundo mudou. A estrutura mudou, mas o coração do homem não mudou. E aqui está dizendo: sabe, porém, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão, o que eles serão? Egoístas, avarentos. É egoísta. Aquele que é seu é só seu? Aquele que é seu é só seu? Davi, você tem carro? Sim. Você tem carro? Você tem carro? Que carro você tem? Mas a vida, deixa eu te dizer que você não tem carro. Nós temos carro. E eu vou precisar dele depois, se quiser deixar abastecido. E o dinheiro do pedágio, vamos? Você tem carro? Não. Nós temos. Não é dele. É nosso. É fácil isso? É fácil? Sim ou não? Não. Você já viu quando a gente tem um evento na igreja e que de repente, assim, um almoço? Já fizeram almoço aqui? Na igreja? Aí tem a equipe que serve. Pegar a equipe que serve. Mas aqueles que não estão servindo se enquadram nisso também, presta atenção. Está lá os rixos para servir. E aí faz a fila. E aí tem o irmão servindo. E aí está servindo lá
um bife lá de filé mignon com alcaparras. Vamos fazer um negócio chique, né? Frango a gente come em casa. Então está servindo um filé mignon com alcaparras. Aí vem lá os irmãozinhos. E foi dito antes lá, ó, serve ali, porque senão o povão pega lá. Pega demais. Aí vai a irmãzinha servir. E vai lá. Tudo bem, irmã? Tudo bem, irmã? Mas de repente quem chegou na fila não é o irmão, é aquele irmão. É aquele irmão. Aí ela pega lá embaixo. Ó, separei para você. E faz aquele lançamento olímpico no prato do irmão. Aí quando chega o filho ou algum parente, deixa eu pegar ali para você depois, tá bom? Às vezes não fala, conversa por libras. Tá tudo ensaiado, sabe tudo. Sabe por que faz isso? Porque falta virtude. E virtude é uma das características de Jesus. Ah, mas eu estou servindo. E daí? Judas também serviu. Então nós precisamos morrer de verdade. Você é egoísta? Eu quero dizer que se você entender que você está crucificado, a partir de hoje você não tem mais nada. Tudo é dele. Porque dele, por ele e para ele. E se ele falar é meu, é meu. É para dar? É para dar. É para dividir? É para dividir. Sabe que lá em Ezequiel 24 ele chega para a mulher do profeta e ele fala assim, primeiro para o profeta: ainda hoje tirarei a delícia dos teus olhos. É até uma expressão romântica. Você pode chegar para a tua esposa em casa e falar: meu amor, você é a delícia dos meus olhos. É bíblico. É bíblico. Mas ele está falando: ainda hoje tirarei. E você não vai chorar, não vai comer o bigode, não vai comer o pão que te mandaram, não vai fazer luto. E aí a mulher morreu naquele dia. E ele fez conforme o Senhor disse. Aí eu fico imaginando no nosso dia um sepultamento assim. Morreu a mulher, está lá o marido no velório, não chora, está rindo, conversando, não está de luto, está lá com o fone no ouvido, vendo as mensagens. O que o povo vai dizer? Tem outra. Ah, sim, tem. Deve estar até aí, dele ver aí. Diz, somos assim. Mas a mulher do profeta era do Senhor, ele faz o que ele quer. A tua casa não é tua, é dele. Então nós não podemos ser egoístas. Mas está dizendo aqui o texto aqui, ó, os homens serão egoístas. Você é egoísta. Os homens serão avarentos. Você é avarento. A gente acha que a avareza é uma característica só de canguinha. Não é não. Só de suvina, turco. Não é não. Você é avarento. Você é jactancioso. E outras versões diz aqui orgulhoso. Você é orgulhoso? Ainda diz aqui arrogante. Você é arrogante? Tem pessoas que não dá nem empate. Você plantou uma árvore, ele é maior. Você arrumou um cachorro, dele é mais bonito. Você aprendeu inglês, ele fala francês e alemão. Nunca, não dá nem empate. Se você pensar no empate, você já perdeu. Blasfemadores. Sabe o que é blasfemador? Blasfemador é aqueles que fogem com respeito à autoridade a quem é devido. Isso é um blasfemador. Blasfemador, em outras versões, está lá xingadores. Você é um crente que fala palavrão? Você é um crente que fala palavrão? Tem que te crucificar pela língua. Tem como que é possível isso? Mas é pela língua que se crucificam o xingador. Desobediente aos pais. Você foi desobediente aos pais? Ainda é. Ingrato.
extremamente ingrato, reclama de tudo, não sabe dar graças por nada. Eu estive agora no começo do ano no sertão. Nós temos um trabalho missionário no sertão do Seridó, e nós visitamos algumas comunidades aonde eles estão passando necessidades severas, por falta de água, falta de alimento e falta de tudo. E quando não tem opção, eles cortam um tipo de cacto chamado xique-xique e o outro tipo de cacto chamado mandacaru. Eles cozinham na água salobra, que é o que sai da terra, e dão para as crianças comer. E as crianças comem lá no beijo, porque é o que tem. Não existe maior ou melhor apetite do que a fome. Não existe. E aqui está dizendo: ingratos, irreverentes. Sabe o que significa irreverente? Sem respeito. Desafeiçoados. Sabe o que significa desafeiçoados? Sem amor próprio. Pessoas que não se amam nem a si mesmas. Diz também que serão implacáveis, caluniadores, sem domínios de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe entretanto o poder. Foge também desses. Sabe o que é difícil nesse texto? É ler aqui no versículo de número 5, tendo forma de piedade. Sabe o que significa? Que ele parece que é crente, parece que é do Senhor, parece que é um irmão em Cristo, parece que ama a cruz de Cristo, parece, que nem aquele shampoo que tinha, Denorex. É um shampoo um pouquinho antigo aí. Esse é velho, né? Vamos mudar a expressão, é velho. É aquele que parece, mas não é. É a Ginomoto, pensa que é sal. Pensa que é sal. É o crente diarreia. É aquele que chega: pastor, não queria, mas quando vi já tinha feito. Quem é você? Quem é você? Sabe, queridos, quero ler só mais um texto em Romanos. Abre a tua Bíblia em Romanos, capítulo 12. Quero ler só mais esse texto aqui. Romanos capítulo 12, verso 1 e verso 2. Como é que a gente resolve isso? Como é que nós resolvemos essa situação? De uma forma simples. Então Romanos 12, verso 1 diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável, que é o vosso culto racional. Essa é a primeira parte. Rogo-vos que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável, que é o vosso culto racional, também chamado em algumas versões de culto espiritual. Então ele está pedindo: apresentei, vai lá, ele está te esperando, vai lá. E no 2 ele diz: e não vos conformeis com este século. Significa isso: não tomar a forma, não se parecer, não ter o jeito, não ter as características. Não vos conformeis com este século. O que é esse século? Essa estrutura que nós vemos aí fora no mundo. Não toma forma dela, não. Não acha que é daquele jeito, não. Não é daquele jeito. Não é. Vocês gostam de pizza? Quem gosta de pizza? É bom, não é? Pizza de qualquer jeito é bom. Importa o sabor. Caiu no prato, pode estar até vivo. É assim. Fica tranquilo. Mas eu já estou pesado. Fica tranquilo. No céu tem anjo com 6 asas. Tranquilo. Manda reforço. Deixa eu te dizer. Qualquer um entra na tua casa para comer pizza.
Sim ou não? Quando você compra pizza, chega na porta e fala: atenção, chegou a pizza. Você grita lá no portão para quem quer vir comer pizza? Sim ou não? Não, nós não fazemos assim. Por que não? Na verdade, nem todo mundo da igreja a gente chama. Só os irmãos. Conversa. Só os irmãos, não é uns irmãos. Por quê? Porque nós estabelecemos um critério de relacionamento, nós estabelecemos um critério de comportamento, nós estabelecemos um critério de caminhar junto, para que aquela pessoa esteja em condições de estar conosco. Nós fazemos isso humanamente falando. E o Senhor Jesus não é diferente. Ele também estabeleceu um critério para comer pizza com ele. E para comer pizza na casa dele, tem que dar do jeito dele, porque a casa é dele, e na casa dele quem manda é ele. Então não é qualquer um. E é por isso que ele diz: então não vos conformeis. Não toma o jeito não, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esse é o segredo, irmãos. Transformar o nosso jeito de pensar, mudar o nosso jeito de ver as coisas, começar a ver do jeito de Deus, começar a enxergar do jeito dele, começar a ver aquilo que é importante do jeito dele. Isso sim é importante, isso não. É transformar, é mudar o jeito de olhar. Ele está dizendo para nós: rogo-vos. Sabe o que é rogar? Rogar é implorar. Ó, querido, pelo amor de Deus, faz isso. Para com isso. As mamães sabem fazer muito isso, porque fizeram muitas vezes com os filhos. Quantas mamães que rogaram e ficaram: meu filho, pelo amor de Deus, não faz isso, não faz nisso, não faz aquilo, não anda com essa pessoa, não faz aquilo. Quantas mamães que rogaram? Rogar é um sentimento de dor que exige transformação. Então nós temos que mudar a nossa mente, mudar o jeito de olhar. Não veja como o mundo vê, veja como o Senhor vê. Olhe como Deus olha. Porque se nós mudarmos, nós vamos conhecer o quê? Vamos conhecer e experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aleluia. Aleluia. É possível morrer? É. É possível estar morto e ser feliz? É. É possível estar morto e poder ainda ter uma vida equilibrada? É. É. Depende de onde você põe teu coração. Então muda o jeito de pensar. Tem coisas que nós não podemos. Tem coisas que não tem jeito. Deus não negocia princípios bíblicos. Deus não negocia. Tem coisa que você não pode, não pode, não pode mesmo. Tem coisas que não é tudo posso naquele que me fortalece. Tem coisas que não é. Tem coisas que não é. Você precisa realmente abrir mão. Você precisa realmente abrir mão. Se te faz mal, abre mão. Tem um filme que é muito usado para mostrar para casais, chamado Prova de Fogo. Talvez alguns aqui tenham assistido. Vou contar uma partezinha só. Num determinado momento, lá o rapaz está mexendo no computador. E quando ele está mexendo no computador, aparece ali uma imagem de uma moça bonita chamando ele para um bate-papo. E ele fica em uma confusão, porque ele está tentando restaurar o casamento dele. E ele já estava há alguns dias fazendo uma terapia para resgatar o casamento. E quando aquela moça aparece na tela, ele entra em conflito. Ele entra em conflito com ele mesmo. E ele se senta no sofá, e ele põe a mão na cabeça, e a tela está lá, a moça no computador. E ele fica ali, ele abaixa a cabeça, e ele levanta, e ele olha para a tela, e ele senta. De repente, aparece na cena esse moço jogando o seu computador na lixeira. Ele primeiro põe no chão, ele pega um taco de beisebol e arrebenta, e parte, e destrói aquele computador.
Aí ele pega aquele computador e põe na lixeira. Aí o vizinho, que olha aquela cena, entra para dentro da casa e fala para a mulher dele: meu amor, não quero que você converse muito com aquele rapaz, né? Nossa, por quê? Ele é esquisito. E ela dá uma palavra de sabedoria. Só um esquisito reconhece outro esquisito. O que te faz mal? O que está te impedindo de andar com Deus? O que está te impedindo de andar no reino? O que está te impedindo de ter uma vida intensa no reino? Sabe, queridos? Você precisa se intensificar no reino. Estar inserido no reino. Estar inserido na vida da igreja. Participar de tudo que for possível. Ah, mas é minha família. Traz junto. Traz junto. E a minha esposa? Traz também. E quando nós vamos sair? Sai depois. Participa. Crie uma vida intensa no reino. Porque a palavra de Deus diz que Satanás anda em derredor e ele está procurando quem é que ele pode tragar. E os fracos serão tragados. Aqueles que não querem andar serão tragados. Nos nossos dias tem muita gente que resolveu ser crente em casa. Muita gente dizendo que ele não precisa ir na igreja, porque ele já é a igreja em casa. Não é verdade. Não é verdade. A igreja é um corpo. E o corpo é feito de muitos membros. Cada um é uma parte. Se ele está sozinho, ele não é nada. Ele é uma brasa fora do braseiro. E ele vai apagar. É questão de tempo. Ele vai apagar. Porque não dá para estar longe do reino e dizer que está andando com Deus. Não está, não. As pessoas estão enganando-se a si mesmas. Não estão. Por isso nós precisamos mudar a nossa forma de pensar. Amém? Está sentindo um cheiro de defunto? Tem uma flor que a gente passa perto. Como chama a flor? Me ajuda aí. Como chama? Crisântemo. É o crisântemo? Eu ia falar outro nome. Seria de sério. Pode ser cravo. Hã? Cravo? Cravo também tem cheiro de defunto. É. Cheiro de defunto, né? É, você passa perto, cheirou de defunto. Teu irmão, vê se ele está morto já. Cheira aí, dá um cheiro aí. E aí? Fala pra ele, você ainda está vivo, você acabou de matar. É? Você não morreu não, como é que eu faço para acabar de te matar? Que nós possamos andar com Deus. E que você guarde no teu coração tudo aquilo que você ouviu. Vamos orar? Te coloque de